Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane, eu sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre a divisão de Mato Grosso do Sul, assunto tão importante para nós, sul-mato-grossenses. Então vamos lá, os objetivos dessa aula são quais? Reconhecer a história regional, a história dessa divisão, analisar esse movimento divisionista, que foi um movimento extenso, longo, que durou anos, e compreender cada fase desse movimento pela emancipação do sul de Mato Grosso. Então vamos lá. História regional, fases do movimento divisionista. O movimento divisionista, ele teve origem nos fins do século XIX, em 1889, quando alguns políticos corumbaenses divulgavam um manifesto. O desenvolvimento da pecuária e do setor socioeconômico das vilas e das cidades, a exploração também da erva mate pela companhia Mate Laranjeira e a ligação entre o sul do Mato Grosso e São Paulo, marcam a origem do movimento divisionista, dividido em 4 fases. Então veja, o sul do Mato Grosso ele já tinha um desenvolvimento econômico muito peculiar frente ao norte de Mato Grosso. Peculiar no sentido que ele tinha quase o que podemos considerar um processo de autonomia econômica. Isso no sentido de quase porque ele dependia, melhor dizendo, do norte. A Mate Laranjeira, ela tinha um poderio frente à produção da erva mate. Então ela era dona de várias terras e, além de ser dona de várias terras, ela também tinha algumas práticas que eram vinculadas como se ela fosse um estado dentro de um estado. Então a erva mate laranjeira, a companhia em si, a Mate Laranjeira, ela é um aspecto empresarial que chama-se muita atenção em todo esse processo divisionista e na história do desenvolvimento do sul do Mato Grosso. Agora vamos lá. Como eu disse, o movimento ele foi dividido em fases, sendo as fases. A primeira fase, de 1889 a 1930, ocorre a formação de oligarquias sul-mato-grossenses, que lutam pelo reconhecimento da posse da terra. Então já começa o desenvolvimento de pessoas ali, de grupos sociais que queriam a posse de determinadas terras. É através dessas lutas que se manifestam as ideias divisionistas, ou seja, de determinados chefes de família, de fazendeiros, que começam ali a um processo de discussão sobre dividir o Mato Grosso. As oligarquias sulinas, nas lutas políticas, uniram-se às oligarquias de Cuiabá e, através dessa aliança, fizeram oposição armada ao governo estadual e à Mate Laranjeira. Então aqui já tem o quê? Já tem um combate, O grupo de Cuiabá, juntamente com as oligarquias sulinas, eles se unem e fazem a oposição ao governo estadual e à Mate Laranjeira. Então, esse é o primeiro embate que acontece. Há uma chegada de imigrantes que fortalece a discussão sobre a necessidade da divisão do Estado. E esses imigrantes, eles vêm da onde? Esses imigrantes, eles vêm de São Paulo e do sul do Brasil. Bom, a segunda fase, que ela é compreendida de 1930 a 1945. Nessa fase, ocorre pressões políticas junto ao governo federal. Em 1932, os sul-mato-grossenses aliam-se aos paulistas e lutam na Revolução Constitucionalista. Isso no governo de Getúlio Vargas. Nesse confronto armado, os divisionistas e constitucionalistas são derrotados
e o novo estado desaparece. Em 1934, o Congresso Nacional elabora uma nova Constituição. Jovens estudantes fundam a Liga Sul-Mato-Grossense, que desencadeiam a luta pela divisão do sul de Mato Grosso. São coletadas 13 mil assinaturas. Para que essas assinaturas? Para sensibilizar os políticos da época, para que eles aprovassem a divisão do estado de Mato Grosso. Porém, não há nenhum tipo de receptividade frente a essa tal mobilização. Bom, agora vamos para a terceira fase. Ela ocorre de 1945 a 1964. O novo presidente da República é o general Eurico Gaspar Dutra e está passando já num cenário de redemocratização política. Em 1946, o governo federal extingue o território de Ponta Porã, reintegrando a região do estado de Mato Grosso. Então, enquanto Ponta Porã ele não fazia parte de Mato Grosso, a partir desse momento ele passa a fazer parte de Mato Grosso. Ele deixa de ser um estado à par. Nesse período, as iniciativas divisionistas em busca da divisão do Mato Grosso, elas são frustradas. De 1964 a 1977, que é a quarta fase. O golpe civil-militar impõe um regime autoritário, como já estudamos nas videoaulas anteriores, e nesse cenário que os militares adotam a política de desenvolvimento com segurança. Então, utilizando a Lei de Segurança Nacional, eles passam a ter esse viés, essa proposta de estarem fazendo um processo de desenvolvimento do país com uma segurança, com esse respaldo, né? Que a gente sabe, como a gente viu em outras videoaulas, que chegou-se era tanta segurança assim, digamos, que chegou-se à prática terrorista, à prática de tortura e etc. Nesse momento que os políticos divisionistas se aproximam dos militares e após estudarem os pontos negativos e positivos, o presidente militar, Ernesto Geisel, assina em 11 de outubro de 1977 a Lei Complementar de número 31, que cria o estado de Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul, burocraticamente, frente a essa Lei Complementar de número 31, ele é criado. Então, aqui eu trago a imagem para vocês de um recorte no qual separa o sul do Mato Grosso. Então, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bom, pessoal, em geral, foi esse o processo de divisão no Mato Grosso do Sul. Obviamente que ele tem mais detalhes, tem muita coisa a se falar sobre a Companhia Mate Laranjeira e tem outras séries de detalhes também. Se interessem, busquem, pesquisem, olhem a apostila. Espero que tenham aguçado a curiosidade de vocês e eu espero vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!